Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na verdade, esse é o primeiro vídeo do ano, né? Visto que lá atrás a gente gravou um vídeo da virada do ano, mas se a gente levar em conta que aquilo ali era para o ano novo, esse aqui é o primeiro vídeo do ano e o último vídeo dessa sessão, uma resenha com relação a essa sessão de sci-fi, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Perelandra. O segundo livro da trilogia cósmica, que na verdade dele seria uma quadrilogia. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, eu vejo que muita gente assiste o canal e pouca gente curte. Isso é uma tendência mesmo dos usuários do YouTube. A gente esquece e acaba deixando para trás a perspectiva de curtir o canal. Quando você curte o canal, lá o titio YouTube, ele entende que você gostou e se você publica, se você compartilha, se você insere alguma informação nos textos ou comenta, mais ainda dá uma força para o nosso canal acaba crescendo. Gente, não é fácil fazer canal de literatura. As pessoas têm, em geral, um certo afastamento do contexto da literatura. Eu entendo, não critico. Eu acho que não é uma realidade cultural do brasileiro. Isso aí vem de um processo falimentar da educação, a impossibilidade, muitas vezes, da pessoa ter um livro em suas mãos. Mas quando você começa a trabalhar esse colchão literário, dos canais literários, você capacita cada vez mais experiências literárias. O BookTube ele não é um crítico literário. Eu não gosto de enxergar a minha fala como uma fala máxima daquilo que eu estou vendo no livro. Eu prefiro até que você possa fazer sua visão, possa construir a sua visão crítica acerca dessa obra e, inclusive, me satisfaz quando você discorda do que eu estou falando, tá certo? É muito difícil. Outro dia, a Isabela Lublano estava sendo criticada porque ela disse que não se deu bem com algumas obras clássicas, inclusive, da literatura nacional. Em momento algum, ela criticou ou ela diminuiu os autores, é apenas uma visão da pessoa. Agora há pouco tempo foi feita uma pergunta para mim sobre literatura erótica e eu caí na asneira de citar, entre tantos livros, eu citei também a Lolita. Eu tinha citado João Ubaldo, Casa dos Budas Ditosos, e aí citei Lolita, do Nabokov, e aí fui um escarcéu. A gente está transformando as relações humanas numa ditadura, querendo cada um ser democrata de si mesmo. E isso é muito perigoso. Literatura, gente, ela não quer vencer ou ela não quer sobreviver a custas de ditames, de imposições. Literatura é um cenário onde você lê, tem a possibilidade de aceitar ou não, tem a possibilidade de fazer construções críticas a uma obra e segue. A pessoa gostar de Lolita ou a pessoa citar Lolita não quer dizer que ela seja pedófila, ainda que nós conheçamos a vida do seu autor. E há todo o direito de uma pessoa, de um leitor, não concordar com o livro. Livro que, por exemplo, eu não gosto do livro Lolita, mas dentre os livros que me foi perguntado, eu citei esse e pronto. Bastou ter citado esse livro que o pessoal, nossa, ficar doido, olha, é um absurdo, esse livro é um nojo. Ok, gente, ninguém está dizendo que ao indicar um livro dentro de uma temática literária, você concorde com ele ou não. Tá certo? Isso quer dizer que nós precisamos nos amadurecer literariamente. Nós estamos criando um mundo cada vez pior. E vou falar uma coisa para vocês. Você que tem 17, 18, 19, eu com 54, eu estou afirmando que nós estamos vivendo talvez o pior mundo que a humanidade experimentou construir. Nunca tivemos tanta confusão, de tanta coisa, nunca tivemos uma brigalhada tão grande, nunca o exercício do ódio foi tão bem trabalhado, nunca as redes sociais, quando surgiram, proporcionaram tantas oportunidades de rompimento de laços sentimentais, de afastamento entre pessoas, mas isso não está sob a responsabilidade da tecnologia, está sob a nossa responsabilidade e a responsabilidade humana.
haja visto que, na minha visão, tem muita gente construindo esse laboratório, construindo esse ambiente com intenções seguras. Então, cara, se você está lendo um livro, se você vai dar você vai abordar algo sobre alguma obra, faça-o com liberdade e quem ouvi-lo que tenha também a liberdade de discutir com você, no bom sentido da palavra discutir, debater sobre a obra em si e chegar num denominador comum em que as pessoas não se xinguem, em que as pessoas não se ataquem. Tá certo? Bom, falando disso tudo, volto a lembrar, aperta o sininho, se inscreva no canal, fala do Virando as Páginas e ajude o canal a crescer. Nós estamos falando então da trilogia cósmica. Eu falei do primeiro livro, né, já há algum tempo atrás, e para muita gente, reza a lenda, né, que a trilogia cósmica, ou a trilogia espacial, ou a trilogia de Ransom é o filólogo que em si mesmo é a temática de homenagem que o Lewis fez a Tolkien. Se você olha para Ransom, você está olhando aquilo que Lewis percebe na personalidade do seu amigo sul-africano, né? Tolkien, criador da saga do Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion, Beren e Lúthien e tantas outras obras. Eu tenho quase todas elas aqui, vale muito a pena. Quero até aproveitar para elogiar tanto a HarperCollins com as suas temáticas em cima de Tolkien, quanto a Thomas Nelson em toda a sua coletânea, trazendo para o público a obra do maravilhoso Cliff Staple Lewis, quer dizer, a obra de C.S. Lewis, que para muitos, para mim, ela é um arcabouço de constituição ética. Eu tenho uma proximidade muito grande com C.S. Lewis e gosto muito da temática que ele aborda, como ele constrói os seus pensamentos, como ele constrói as suas temáticas, desde a crítica literária até o conceito de uma teologia popular, como ele enxerga o mundo, como ele fala de amor, como ele fala da ciência, como ele fala como ele fala da realidade humana de forma tão ácida e ao mesmo tempo tão sedutora. Então a gente está diante do C.S. Lewis, que vai construir essa trilogia. Eu já falei do primeiro livro, já vou tocar um pouquinho sobre eles, e ele surge dentro de uma máxima onde se fala que Lewis e Tolkien fizeram uma aposta. O sonho do Lewis era sempre falar sobre tempo, E aí eles fizeram uma aposta. Eles fariam um cara coroa, jogariam a sorte. Quem ganhasse escolheria um primeiro tema e quem perdesse ficaria com outro. Foi jogada a moedinha, o Tolkien escolheu o tempo, discutir sobre fazer temas com base na análise de tempo, dentro da perspectiva do tempo, e o Lewis caiu em viagens espaciais. Aí ele vai criar justamente a sua ficção científica, a trilogia cósmica, tá certo? O Tolkien nunca escreveu nada sobre tempo, ranzinza como o Lewis vai acabar escrevendo essa obra um pouquinho mais adiante. Ele vai trazer alguns livros sobre portais de tempo. Quando você percebe o livro Nárnia, a saga Nárnia, a porta do armário, ela segue um tempo em Nárnia e um outro completamente diferente no planeta Terra, tá certo? Então Lewis era muito ligado a esse tipo de visão, de pesquisa, de interesse, tá bom? Uma outra coisa que me vale aqui trazer, para que as poucas pessoas falam sobre essa questão da trilogia cósmica, para que a gente entenda exatamente como é que Lewis vai abordar essas questões. O primeiro ponto ele escreve a trilogia cósmica justamente na Segunda Guerra Mundial. A primeira, que é Este Planeta Silencioso, ele vai escrever em 1939. Logo depois ele vai escrever em 43, C.S. Lewis vai escrever o livro Peregrina. E por fim, em 45, ele fecha a trilogia cósmica com aquela Fortaleza Medonha. Preste atenção, mais adiante aparece uma quarta obra que pouca gente fala sobre ela e que aqui não foi ainda editada pela Thomas Nelson. Ela vai ser editada pela Planeta, A Torre Negra, e depois outras histórias, outros escritos de Lewis que não foram editados e que foram consolidados, foram juntados
por Walter Hoops e também pelo próprio seu irmão, o Warren Lewis. Eles vão fazer a junção, e em Torre Negra provavelmente era o quarto livro do que seria então a quadrilogia da quadrilogia cósmica, né? E não a trilogia cósmica. Isso porque nesse escrito, nesse apanhado, nessa obra, o nome do herói, ou o nome do personagem principal, ou o nome do homem símbolo, ou o nome daquele que vai dar o retrato do Tolkien, o Ransom, também aparece. Mas isso não foi editado, não foi completado. Lewis morreu muito cedo e nos deixou um legado enorme, teria deixado um legado ainda maior, tá certo? Uma das questões que são muito fortes dentro da trilogia cósmica, e aqui no caso em Perelandra, me parece aqui, a escrita da origem, da Gênesis em Lewis, o Éden de Lewis, está em Perelandra, que é Vênus, tá certo? Malacandra, Marte, Chukandra, Terra, cada um dos livros citando um planeta com a mesma abordagem de um herói, da mesma abordagem de um ser humano, que é meio que um ser humano símbolo, um ser humano que cresce, que amadurece, que cria contextos éticos importantes e vai trabalhar em nome do Criador, tá certo? Fato. É criador sim, Malidil é um ser criador, Malidil é a figura do Cristo em alguns momentos, é a figura do Deus criador em outros. Você vai ter outros seres como os Oyarsa, que são como arcanjos, cada um do seu planeta. O planeta silencioso, que é a Terra, quando se aponta para a Terra, demonstra que há um arcanjo silencioso, uma terra silenciosa que não tem aquela comunicação espiritual, como por exemplo tem Malacandra, e como vai ser ensinado em Perelandra, né, este caminho. Então você tem os Oyarsa, e você também vai ter uma espécie de os Edios, né? Edila é o plural, que são seres não corpóreos, espíritos que têm uma certa influência e comunicabilidade com as pessoas, e podem aí com o Ransom principalmente conversar muito, indicar algumas escolhas que esse Ransom poderia fazer de bem ou de mal, para que ele possa ter uma opção mais viável e mais, digamos assim, ética no seu caminho, tá certo? Também tem uma outra questão que eu indicaria. Se você já leu Lewis e você nunca... se você leu Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e por aí vai, outras grandes obras que o próprio Lewis desempenhou, nos entregou, nos deixou, tem quase todas elas da HarperCollins aqui, tem outras do mundo cristão, tem algumas da Planeta. Vale a pena que você, antes de ler Perelandra, você se identifique, digamos assim, o Citizen Lab, o local da discussão e do nascedouro de Perelandra, da trilogia cósmica, tá certo? Filosoficamente, você vai ter nesse livro aqui, olha, A Abolição do Homem, que para mim ele está entre os 3 melhores livros no sentido de comentários do Lewis. Voltando a dizer, Lewis era um filólogo, mas não se abraçou apenas a essa linha de pensamento. Ele também vai traduzir e vai trabalhar muito os contextos da teologia, muito influenciado também por pessoas como George MacDonald, J. Keith Chesterton. Vou falar um pouquinho do Chesterton aqui para vocês. O Lewis, ele simboliza filosoficamente o que ele pensa da ciência e o que ele pensa da humanidade, e esta relação tecnologia, ciência e humanidade, apontando para o risco do cientificismo. E ele é claro nestas abordagens aqui a determinar o seu antagonismo a todos os modelos existentes de sociedade, desde aquilo que ele chama de trono de Mamon, que é o capitalismo, até o comunismo, passando pelo fascismo e passando pelo nazismo. Por quê? Ele entendia que tudo aquilo que ele criticava na religião estrutural, aquela determinação meramente cultica e que levava a pessoa a uma adoração e uma sensibilidade zero desta adoração, fazendo com que o Deus se tornasse um Deus grotesco. Ele tem uma oposição terrível, por exemplo, ao racionalismo calvinista. Então, tudo aquilo que se
ele percebia em parte da religião cristã, mesmo sendo cristão, ele também tinha comparações e similaridades percebidas na ciência, não contra a ciência, e sim contra o cientificismo. É tão difícil falar sobre isso hoje, porque senão, nessa coisa do rótulo, já vão rotular o autor e de repente vão rotular a mim mesmo pelo que eu estou falando. Quer dizer, você já tomei as 2 vacinas, vou tomar a terceira na segunda. Eu não tenho nada contra a ciência. Estou falando sobre a ciência por ela mesma. O Lewis tinha um certo problema com essa visão, como ele tinha um problema com a ideologia por ela mesma, como ele tinha um problema da religião por ela mesma. Ele achava que deveria haver um senso, por ser um conservador, um senso de análise de onde estamos e o salto para onde vamos fazer, e nunca colocar qualquer uma dessas 3 esferas acima do crescimento humano. Então ele tinha essa preocupação clara, e aqui no Abolição do Homem ele deixa muito forte esse processo de como criamos efetivamente sistemas que, ao invés de fazer-nos crescer, nos faz diminuir, nos faz piorar, nos faz sermos seres grotescos diante da imagem de Deus a quem ele cria, porque ele se tornou um cristão. E eu já falei isso em outros livros, em outras obras dele, como ele foi um ascético, como ele foi um ateu, e ele foi um ateu não militante, mas um ateu por si só, muito confidente a si mesmo das ideias, e consternado dizia, como Tolkien, como o próprio George MacDonald, como o próprio Chesterton, poderiam ser cristãos sendo homens tão inteligentes. E existem obras maravilhosas e bibliografias maravilhosas que também são editadas tanto pela HarperCollins como pela Thomas Nelson, que vale a pena você ler e conhecer toda esta saga, principalmente o Dom da Amizade, que ela foi editada lá pela HarperCollins, que é justamente uma costura quase que novelesca, histórica, que vai ser tecida, que vai ser trabalhada em favor da vida e da amizade desses 2 grandes homens, Tolkien e Lewis. Então, este livro aqui, A Abolição do Homem, se você já tem uma leitura bem aguçada, uma leitura bem aprofundada, se você já tem uma certa ambiência com a forma que o Lewis escreve, vale a pena você estar lendo esta obra. Todo o livro de Lewis, eu entendo quando as pessoas dizem, poxa, o livro é arrastado. Ele necessariamente, Lewis escreve de forma muito consolidada. Então ele é um filósofo, ele trabalha contextos da filosofia, ele traz a filosofia para o campo da sua crítica literária, ele traz a filosofia por conta da sua crítica política, da sua análise de mundo. Então, é fato, eu concordo com você, é difícil você se ambientar inicialmente. Por isso que eu sempre digo, comece por Nárnia mesmo, tente se ambientar por Nárnia, depois vai para cristianismo puro e simples, e depois você vem para a Carta do Diabo ao seu aprendiz, que não tem nada de batalha espiritual, como tentam forçar, é justamente uma análise crítica da igreja e do ser humano que ele está trabalhando ali, das nossas idiosincrasias, né? Da forma como a gente vê o mundo, como nós somos volúveis no nosso sentimento e como nós transformamos a ideia de adoração para uma ideia de egoísmo e de nós para religioso, né? Isso fica muito claro. O livro que eu estava falando, deixa eu ver se eu mostro aqui, olha. Esse aqui do Colin Durs, ele foi editado pela HarperCollins, tá certo? Vai aqui um elogio às capas, tanto daqui quanto de toda a coletânea que a Thomas Nelson tem do C.S. Lewis, inclusive a trilogia cósmica, do Rafael Brum. Em especial também quero agradecer porque esses livros que me foram entregues aqui, a trilogia propriamente dita, foi um presente de casamento do meu colega, amigo Carlos Caldas, tradutor das 3 obras, tradutor de outras obras do C.S. Lewis, analítico tanto da obra de Tolkien quanto da obra de Lewis, um homem, um teólogo poderoso, um homem com um conhecimento singular, e que eu indico a vocês procurarem o Caldas para qualquer tipo de dúvida. Eu já falei para ele não quer fazer, ele deveria fazer um canal de literatura, seria ótimo isso. Um segundo pano de fundo com relação ao debate de Pereland e da trilogia cósmica se dá numa disputa de 2 grupos claros, e ela é tematizada a partir da resposta que o Lewis vai dar ao cientista, o Haldane, né? Você tem 2 grupos bem constituídos no campo desse debate. Eram os transhumanistas. Ali estão o Haldane, o Julian Huxley e o Bernal. Eram 3 representantes. Do outro lado estão os bioconservadores, que é o Lewis, o Tolkien e o Polidani. As discussões básicas eram principalmente
a partir de uma visão que o Lewis tinha sobre justamente, e também os outros dois, tanto Tolkien quanto Polidani, de que ele não era contra a ciência, ele não era contra os cientistas. A perspectiva mais clara que ele possuía de risco é que a ciência se tornasse afeta as suas máximas e traduzisse a sua cultura científica como algo a não ser questionado ou a não ser depurado e tornasse então o cientificismo. O que é o cientificismo? É quando você simplesmente porque uma construção é científica ou é tecnológica, ela vai ser trabalhada para o bem ou ela por si só está por si só considerando as suas máximas como imbatíveis e inquestionáveis. O Lewis vai traduzir isso como um grande risco porque não está ele criticando a ciência, muito menos diminuindo os cientistas, mas dizendo que por trás da ciência, por trás da tecnologia, por trás do cientista, como por trás do teólogo, por trás do militar, por trás do médico, existe um ser chamado homem, existe o ser humano que tem falhas e que é normalmente absolutamente voltado sempre àquilo que ele chama de ruptura com um Deus maior, com um Deus criador, ruptura com o que há de melhor, o que há de bom, com a queda, já que ele é um cristão, vai trabalhar o contexto da queda, e que esta percepção para ele, ele até lembra sobre o fato de que se nós, e naquela época se discutia muito sobre viagens espaciais, você tem o Aldous Huxley não, mas você tem o Arthur C. Clarke trabalhando muito isso, ele diz o seguinte: ótimo, nós fazemos foguetes que podem operar em quase todas as galáxias e planetas humanos. Mas qual a grande vantagem se nós transportarmos da Terra seres humanos tão mesquinhos quanto aqueles que já existem aqui? Nós estaríamos levando tecnologia para lá para fora ou nós simplesmente estaremos levando para planetas vazios e em paz ou até viventes? Estaremos levando para lá todas as nossas tragédias, todas as nossas falências emocionais. O próprio Aldous Huxley tem um livro que vale muito você ler, mas está em inglês, The Letters from Narnia to Space Odyssey, que é justamente um debate muito educado entre o Arthur C. Clarke com o C.S. Lewis. O Arthur C. Clarke é aquele mesmo que escreve Fim da Infância, aquele mesmo que vai escrever 2001, Uma Odisseia no Espaço, e que isso depois ele vai fazer essa temática com Kubrick, que acaba indo para o cinema. Na verdade, são 3 livros sobre esta Odisseia. E o Arthur C. Clarke fica indignado pelo fato do Lewis ter falado o que eu disse agora sobre foguetes e seres humanos. Mas o que você percebe é que são um debate bastante salutar. Pena esta obra aí, HarperCollins, aí principalmente Thomas Nelson, vale a pena vocês comprarem o direito dessa obra em inglês e trazer para cá no português para saudar um monte de gente, porque é uma obra maravilhosa. Porque você vai mostrar os antagonismos de 2 intelectuais, mas que em dado momento eles se assimilam, se respeitam em todas as páginas, em todos os capítulos, você consegue assimilar um respeito mútuo entre eles e chegam numa certa síntese onde o Arthur C. Clarke entende do risco que o Lewis está dizendo e o Lewis entende da validade da ciência, como o Arthur C. Clarke diz. Não é à toa que o Fim da Infância demonstra essas questões. Se você quiser, o Fim da Infância está aqui no canal Virando as Páginas. Vai lá ver a temática que você vai perceber que o Arthur C. Clarke começa a fazer construções muito próximas aos riscos que o Lewis levantou. Esse tipo de livro, esse modelo de livro, esse conteúdo de livro vem para ensinar a todos nós que nós podemos ter oposições em relação a argumentos, mas podemos juntamente analisar esse argumento, ceder diante de coisas que acontecem e não impor, mas determinar, mostrar efetivamente que aquilo que a gente está pensando numa outra área está correto e que a partir daí pode gerar uma síntese que não gere desunião e sim união e crescimento. Né? Quase que a dialética hegeliana, mas não estou pensando nem um pouco no Hegel. Agora, leiam este texto que está na obra também da Thomas Nelson sobre histórias. Aqui ele faz muitos tratados de análise crítica literária. Então é uma obra magnífica e vejam esse debate que ele tem então com o Haldane, tá certo? Uma outra obra que a gente precisa compreender
o texto que ele vai escrever sobre a Idade Média, né? Que é a imagem descartada, que não tem ainda, tem pela edição em português, não sei se agora, não me lembro agora qual é a editora, mas tem ela. Ou você vai conseguir ela a R$60 ou você vai conseguir ela bem cara. Eu quase não acho, por exemplo, na estante virtual. Ali o Lewis está fundamentando a visão medieval de ciência, perdão, a visão medieval de espaço e céu. Tá? E isso ele vai incorporar na trilogia cósmica. Ou seja, na medievalidade, espaço é um lugar vazio de vida. É o lugar dos astros, é o lugar das estrelas, é o lugar dos fenômenos astronômicos. Ok, mas o céu é onde se incorpora a ideia da vida, onde tem seres comunicantes, onde você tem um diálogo espiritual, onde você tem um trajeto de ação, de cognoscibilidade, de entendimento, de bem e de mal, as construções voltadas à graça, as construções voltadas aos malefícios. É dentro desse arquétipo medieval que o Lewis vai escrever, então, a trilogia cósmica. E aí agora a gente entra rapidinho aqui em Perelandra. Já falei para vocês, Perelandra é Vênus. De novo, um planeta colorido, e o interessante em todo essa abordagem é que você vai ter, a princípio, alguns seres como um dragão dourado, você vai ter a Dama de Verde, que para todos e para mim também, ela é a figura de Eva dentro da concepção de Lewis, da inocência. Há um quê de inocência logo de cara de Lewis, quando ele descreve a ida de Ransom até Perelandra. Antes disso, os 2 primeiros capítulos me fazem entender que quem vai narrar toda essa história é C.S. Lewis a partir de uma fala do próprio Ransom quando ele retorna de Perelandra. E nos 2 primeiros capítulos, a mim é claro que é Lewis em Oxford se caminhando para a casa de Ransom, preocupado com que tipo de Ransom ele vai lidar, visto que Ransom estava sumido, não tinha comunicação com ninguém, e ele temia qual o tipo de Ransom que ele descobriria, se era um Ransom violento, se era um Ransom enigmático, se era um Ransom cabisbaixo, e ele vai encontrar um homem um pouco mais envelhecido, mas com uma alegria multiforme, e ele encontra Ransom num diálogo com um Oyarsa, que é justamente esse arcanjo, e é incrível como o Ransom consegue enxergar o Oyarsa, mas o Lewis só consegue ouvi-los, e a partir daí, obviamente, o Ransom vai tentar explicar a sua aventura. Lá no primeiro livro do Planeta Silencioso, o próprio Lewis afirma no livro que você pode ler Perelandra sem ter lido o Planeta Silencioso, mas eu digo a você, assim como eu digo lá na quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos, do Zafón, lê logo de cara o Planeta Silencioso para você entender tudo o que ele está dizendo, para você conhecer melhor todas as costuras e todas as abordagens, as contraposições do livro. 2 cientistas, um que inclusive está no Planeta Silencioso, volta para Perelandra, e esses sim são cientistas que vão embotar a visão do Lewis sobre o mau cientista, aquele que coloca o sucesso, coloca os valores, coloca a ciência em si acima do próprio ser humano. Então você vai lá ler o Planeta Silencioso e depois você vem aqui para Perelandra, como eu estava dizendo. Então o Ransom conta toda esta saga, toda esta odisseia efetiva que ele tem em Malacandra. E aí a sua viagem é uma coisa que difere muito os contextos voltados à ficção científica do Lewis. Você não vai ver Lewis se preocupando com que tipo de combustível, de propulsão o foguete que vai levá-lo a Malacandra possuía, quais são os tipos de equipamentos. Ele consegue enxergar os seres humanos levando revólver para outros planetas. Quer dizer, você não tem nada muito fora do normal, porque não é esta a preocupação do próprio Lewis, tá? É muito gostoso você tá vendo esse início da obra, porque, como eu digo, ele vai começar a falar de inocência, e uma das questões que mais me são interessantes é quando ele encontra a Dama de Verde e diz que vinha em paz, tá certo? É legal isso, porque a Dama de Verde diz assim, mas o que é paz? O que é morte? O que é verdade? O que é mentira? Isso mostra um contexto de inocência, onde ela só vive a sua natureza.
tá certo? Então ela diz que tem o Malediv, que ela tem Malediv, que é esse ser criador, o rei da criação em Perelandra, e que ela precisa conhecê-lo, precisa ir até ele, e o Ransom vai conversando com ela e aí mostra toda a visão do Lewis sobre inocência, sobre eternidade, contextos muito fundamentais, uma coisa que o Lewis tem de muito forte. Quando todo livro do Lewis, ele vai indicar, seja lugares, seja autores que estão muito ligados à formatação cultural do próprio Lewis, tá certo? Então você tem ali verdadeiramente uma questão bem do Éden em Perelandra. É a visão de Éden, é a visão da pureza que Lewis possuía acerca daquilo que era o homem antes da queda. Dos valores, inclusive, constitutivos para o próprio Lewis tentar exercitar. Por exemplo, a visão dele sobre oração é uma visão completamente difusa daquilo que a gente vê hoje aqui. Para ele, para Lewis, oração, ela por si só era um milagre. Ou seja, você ter ou não a resposta de uma oração, seja ela positiva ou negativa, não interessava. Interessava a simples função humana de interpretar a existência de um ser e ser a ele seguida em oração, percebendo que ele não devia nada a essas pessoas. Ele vai romper com um padrão que já existia naquela época, da superficialidade da oração e da materialidade e do pragmatismo das orações, sempre transformando o Criador numa espécie de garçom. Então o Lewis ele tem essa compreensão e nesta relação você tem essa visão de uma dama de verde que muito me parece a figura de Eva, você tem o Ransom, mas você também tem aquele que era digamos assim, o cientista maléfico do primeiro livro, que é o Wellstone, né? Era Wellstone e um outro amigo, David, eles sequestram o Ransom quando o Ransom vai ajudar uma senhora, dizendo que o filho dela, que trabalhava com esses dois cientistas, não voltava. Ele vai lá, consegue fazer com que o filho dela seja liberado, mas aí ele é utilizado por esses dois caras porque entendiam que para ir para Malacandra precisavam de um ser humano para fazer um sacrifício ao tal Deus daquele lugar, algo que não acontece, mas o Wellstone ele é de novo personificado nesta obra aqui de Perelandra, e é dele que surge um alter ego, ou surge um espírito não humano. E esse espírito não humano tem muito a ver com os elementos todos voltados à tentação do Éden. Tudo aquilo que incorpora uma aproximação de tamanho e poder do Criador, tudo aquilo que se coloca ao sucesso humano propriamente dito, ao egoísmo, a capacidade de conhecimento que gera envelhecimento nas pessoas, porque o processo da inocência da Dama de Verde acaba sendo diminuído. Bom, eu não vou falar toda a saga, não vou falar todo o livro, porque senão não tem graça nenhuma, eu acabo atrapalhando você. Tá? Se você gosta de Lewis e nunca leu a trilogia cósmica, inclusive eu quero estar agradecendo a um homem chamado Ronaldo Leme Louro. Ronaldo Leme Louro foi o cara que me deu o primeiro livro para que eu pudesse ler de ficção científica, e o livro era Perelandra. Eu tinha 12 anos quando li Perelandra. Sabe eu como consegui ler Perelandra? Até porque é uma leitura pesada para adolescentes, se eles não gostarem muito desse processo. Mas eu indico a você, se você já tem uma ambiência com C.S. Lewis, se você já tem uma ambiência com a forma como C.S. Lewis escreve, se você já reconhece efetivamente o pensamento de C.S. Lewis, ler a trilogia cósmica é nada mais, nada menos como ler o pensamento de Lewis a partir dos seus personagens aqui impostados, tá certo? Da mesma forma que Nárnia. Mas C.S. Lewis é cristão, qual o problema? Meu Deus do céu, será que... Eu já falei sobre esse tipo de assunto às vezes, pessoal, mas ele é cristão. Ele é cristão, Ariano Suassuna era cristão. Você vai ter outros inúmeros autores que foram cristãos, e nem por isso você vai deixar de ler, por exemplo, Charles Dickens, porque ele era cristão, até porque eu também sou, então eu não tenho nenhum problema com isso, como não tenho problema nenhum de ler qualquer tipo de literatura, a não ser quando sou obrigado a me contrapor a uma literatura ultra perigosa, e aí eu vou lê-la, não vou correr atrás dela, nunca penso em queimar livros, só eu sei quais foram os personagens que queimaram livros na história. Ela pode existir, mas sempre terá em mim um contestador sobre ela, tá certo?
Então, eu acho que é esse o ambiente que a gente tem que ter com relação à literatura. Mais uma vez digo a você, se você gosta de C.S. Lewis, caia mesmo nessa edição. São livros muito bonitos que estão aqui na minha mão. E mais, uma coisa que eu abri aqui, já ia esquecendo de falar. Este livro aqui, ó, O Homem Eterno, J.K. Chesterton, minha esposa vai começar a ler ele agora. Ela meteu um mãozão ali, eu fui falar dele, ela já meteu um mãozão, já era, perdi. Este livro aqui, cara, este livro aqui, moça, ele vai dialogar com a trilogia cósmica. Se você for sagaz, você vai entender por quê. E vale a pena. Se você já leu a trilogia cósmica, leia O Homem Eterno do J.K. Chesterton. Se você já leu J.K. Chesterton, leia a trilogia cósmica. Faça um diálogo entre essas duas obras. Faça um diálogo entre esses dois gigantes da literatura pós-vitoriana. Faça um diálogo entre materiais universais que fazem bem a você e a mim. E aí, vai uma pergunta. Qual o tipo de perelandra que você pode estar vivendo? A perelandra da inocência ou a perelandra da poluição, da maldade? Fica aí algumas questões, inclusive para muitos, algumas questões de visão do livro sobre a forma como o homem tratava a natureza e como o homem foi destruindo todos. E é uma crítica principalmente, olha quem diria, a Europa. Uma crítica à Europa, uma crítica à Europa, Europa, uma crítica. A gente ainda tem uma Amazônia aqui. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, conservemos a Amazônia, mas não aceitemos crítica de quem não teve o mínimo de exemplo na história para poder ditar a gente o que tem que ser feito. Viva a Amazônia, mas não vive a Europa da forma como ela olha a humanidade, principalmente o terceiro mundo. Gosto não. Tá certo, gente? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Semana que vem eu vou trazer alguns livros que eu vou estar conversando sobre o ano do ano, né? Eu não vou trazer aqueles, digamos assim, aqueles 12 livros, um de cada mês, não, porque senão acaba me enrolando todo e eu consegui cumprir quase tudo. Mas eu vou mostrar de livros que nós vamos estar debatendo, conversando sobre geopolítica, sobre literatura, romances clássicos, crítica literária. Vamos estar dividindo isso, tá bom? Um grande abraço para você, um feliz ano novo, que 2022 venha com muita resiliência, com muita força, com muita brasilidade e com muito amor. Seja qual o tipo de pensamento político que você tenha, seja qual a sua religião, seja qual a forma de você ver a vida, você e você são brasileiros e brasileiras. Tá bom? Até logo!